Né, irmãos? E o melhor é que Deus não mudou. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Sei que 2021 foi um ano muito difícil para todos. Muitas foram as lutas, grandes e intensas foram as tempestades. Todas as áreas sociais foram atingidas, todos os povos da terra, do menor ao maior, também foram atingidos. As famílias viveram terríveis dramas. Muitas foram as lágrimas derramadas. E eu me lembrei de uma situação difícil na vida do salmista. E foi algo tão grave, tão sério, que ele, ao chegar no seu limite, a pressão de fora para dentro e de dentro para fora foi tão grande que ele gritou: Deus, por que dormes? Era como se ele questionasse: como Deus pode ver tudo isto e permanecer quieto? E permanecer calado. A autocrítica que existe em cada um de nós nos leva a esta grita. Contudo, está escrito que todas as coisas contribuem, em outra tradução, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é para aqueles que amam a Deus. Quem ama está junto. Quem ama dá o seu melhor. Tomamos este texto, capítulo 8, versículos 35 ao 39. Para dizer a cada um dos amados irmãos aqui presentes e os que estão de longe nos ouvindo, nos vendo, que nós fomos feitos filhos de Deus para vivermos vitoriosamente. E viver vitoriosamente não é a ausência, não é um viver com ausência de lutas, de dificuldades, não. Todas estas coisas fazem parte. João no capítulo 16, versículo 33, ele escreveu, palavra do Senhor: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Nele
em Cristo. Quando Jesus disse em mim, Ele é o príncipe da paz. Ele diz: eu tenho dito isto a vocês para que vocês em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Se você quiser, pode acompanhar. Ele disse: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria que você observasse estas expressões. A de Jesus em mim, a de Paulo não te deixe. Não te deixe. Isto implica em que o inimigo que nos cerca, que nos persegue, que nos odeia, que nos quer destruir, ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. João, o apóstolo amado, na sua epístola do capítulo 5, versículo 4, ele disse: porque todo que é nascido de Deus. Então nós sim somos nascidos de Deus, temos nacionalidade celestial, somos da família de Deus, somos filhos. E o apóstolo diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. João, em Pátimos, movido pelo poder do Espírito Santo, ele transmite com muita ênfase as palavras proferidas por Jesus em revelação para ele. E ele disse do que falou Jesus: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então você, comprado por bom preço, você filho de Deus, precisa acreditar na posição que você tem e estar neste reino. Quando Paulo escreve aos irmãos em Roma, que até então era detentor de todo o poder mundial, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Os irmãos estavam vivendo dias difíceis, mas tudo que Paulo queria que eles soubessem, e que eles não podiam esquecer, que eles necessariamente precisavam viver vitoriosamente, através do Espírito Santo, que do Senhor eles receberam. Mesmo Paulo diz: vocês não receberam,
o espírito de escravidão para estarem outra vez com medo. Vocês receberam o espírito de poder, de graça. Glória a Deus. Quando nós começamos a observar as palavras do apóstolo, nós criamos ânimo para acreditar que podemos sim viver na nossa geração, no século 21, vitoriosamente no poder do Espírito Santo. E para os vencedores, não há condenação. Eu disse que para os vencedores não havia condenação. No mesmo capítulo, no versículo 1, Paulo disse: portanto agora que você nasceu de novo, agora que você recebeu o Espírito Santo, agora que você tornou-se filho de Deus, portanto agora nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus, porque você não anda mais na carne, mas você agora anda no Espírito. Então para você não existe mais nenhuma condenação. Quando Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, ele fala sobre o grande milagre de Deus que acontece na vida dos crentes. Ele fala no 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele diz as seguintes palavras: assim, desta maneira, desta forma, desse jeito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É exatamente esta nova vida de vencedor que nós experimentamos quando nos unimos a Cristo e juntos nos tornamos igreja vencedora, igreja vitoriosa, uma igreja da última hora que está aguardando o toque da trombeta para subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então para os vencedores não há mais nenhuma condenação, até porque os vencedores não andam na carne, mas andam no Espírito. Para os vencedores, meus amados irmãos, eles possuem o selo da promessa, e o selo da promessa que Paulo escreveu fala da garantia dos filhos de Deus. Nós temos uma filiação divina que nos dá o direito da liberdade de adentrar no Santo dos Santos, que na velha aliança só era permitido para o sumo sacerdote, mas agora você pode entrar na presença de Deus e falar com Ele. Aleluia! E isto é coisa grande, é coisa extraordinária. Aleluia! Meus amados irmãos, os vencedores são aqueles que para eles não existe condenação, são aqueles que têm a filiação divina, são aqueles que nos momentos mais cruciais e difíceis da sua vida, no momento em que ele é dominado ou tomado pelo desânimo, no momento em que ele não tem mais força para orar,
A Bíblia mostra que o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Capítulo 8, versículo 26 ao 30, está escrito. E da mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E ele continuou dizendo: por isso sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, glória a Deus! Então, meu amado irmão, você tem um amigo, a terceira pessoa da Trindade. O Pai está no céu, o Filho está à destra dele intercedendo por nós, mas o Espírito Santo está com você nessa noite, neste lugar. O Espírito está sobre a tua vida, está em você, e o Espírito Santo está também por você. É por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me dá força, que me capacita, naquele que me fortalece. Por isso Paulo, ele pôde sim, depois de ser açoitado severamente em via pública, ele pôde, em uma prisão nas masmorras de Filipe, ele pôde cantar, porque alegremente, não pelo sofrimento, mas pela manifestação da presença de Deus, através do Espírito Santo que nele habitava e estava com ele naquela prisão. E aquele louvor terminou com uma manifestação de glória. Aquele louvor terminou com um terremoto, e esse terremoto abriu todas as portas daquela prisão. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que assumem compromisso com Ele. Você assume um compromisso com Deus, Deus assume um compromisso com você. E na hora que você se sente encurralado pelas circunstâncias da vida, na hora que o inimigo parece que vai vencer, você lembra que no céu há um Deus, e este Deus é Senhor e é todo poderoso, e Ele é seu Pai. Você clama, Ele responde. Você fala, Ele ouve, e Ele vem ao seu socorro. Aleluia. Intercessão pelo Espírito. E não podemos esquecer que nós nele somos mais do que vencedores. Vamos entender a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz as citações: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. O que é que pode afastar você? O que é que vai levar você a se separar do amor de Deus? Será que há algo que possa lhe separar do amor de Deus? Ele está perguntando. No versículo 36 ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja,
não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, toda e qualquer situação que aparecer, que surgir diante de você, você tem que fazer esta confissão de fé: nele eu vou vencer. Nele eu sou mais do que vencedor. 8:37. Por que você acha que você vai vencer? Versículo 38. Porque eu estou certo de quê? Estou certo de quê? Quando Paulo diz eu estou certo, ele disse eu estou convicto. Ele disse eu tenho certeza absoluta. Glória a Deus, porque o homem pode falhar, prometer, dizer e não cumprir, mas Deus não. Os céus e a terra podem passar, mas as palavras dele permanecem para sempre. Ele disse estou certo de quê? Nem a morte. Versículo 38. Nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma coisa outra, ou outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a pandemia, nada, absolutamente, pode te separar do amor de Jesus. Sabe por quê? Glória a Deus, porque você é mais do que vencedor. E você é mais do que vencedor porque você é filho e filho de Deus. E Deus tem compromisso com você, porque você tem compromisso com Ele. Deus tem responsabilidade com você, porque você tem responsabilidade com Ele. Nós somos seus representantes legais aqui da terra, para torná-lo conhecido entre os homens. Nós o conhecemos para torná-lo conhecido. Nós recebemos a promessa de entrar no céu, para levar esta promessa a outros, para que também conosco entre no céu. E a nossa bendita esperança está na promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa, a vida eterna. O apóstolo João falou. Então, meus amados e queridos irmãos, 2021, 365 dias, apenas 8 minutos faltam, e você estar aqui. As lutas, os problemas, as dificuldades, os ventos contrários e as tempestades foram tantas, mas não puderam deter, não puderam te parar, não puderam te impedir, não puderam separar você do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque em você habita a plenitude de Deus através do Espírito Santo que está em você. Glória a Deus. Vamos nos colocar sobre